Vamos ouvir um pouquinho um trecho do Sosso, porque ele fala um pouco, né, em relação ao que vem pela frente, ao Atlético Mineiro. A gente fala e analisa aqui o jogo do Sport contra o Atlético. Vamos lá. Existe minha ocupação, minha tarefa é colocar em campo jogadores que eu acho e que tenho certeza, que acho principalmente de que pode competir com a minha entender ou a minha interpretação com a melhor equipe de Série A hoje em funcionamento. Agora, você fala de um planejamento, eu tenho que fazer um plano de jogo de alta complexidade por a exigência de adversário próximo. Agora, eu vou colocar em campo jogadores que eu acho que têm argumento e possibilidade de fazer um bom jogo. Ele dá, a gente falou em sanduíche aqui, tá toda a pinta do mistão, né? Eu acho que ele fala e depois se arrepende. Ele fala meio que pode poupar e depois ele faz, vou botar o que eu achar melhor. Ele já veio com essas histórias em alguns jogos e manteve o time, né? Então, assim, não sei, ele deixou um mistério no ar. É uma situação que tem vários argumentos, né? De propósito? Ele deixou no ar de propósito para não passar pro... Não sei, acho que também pode ser que ele esteja em dúvida, né? Acho que deu tudo errado o que a gente pensou, né? O Sport jogou com o time O titular. Cabo conhece ele, né? O Cabo do Atlético. Eu acho o seguinte, há uma semana atrás, era certeza de que ele ia jogar lá contra o Ituano com um time... misto. Misto. Que Ele poupou 2 jogadores, beleza, tudo bem. Que eu sempre discordei, eu acho que o momento... Você tem que aproveitar o momento que o time está vivendo, está ganhando, você tem que injeção de Não brinca com o Marco, não, que motivação. Ele tinha que ter poupado contra o Ituano. Injeção de motivação para poder você criar gordura. Conclusão. Isso eu acho que atrapalha um pouco a cabeça dos jogadores. Com certeza atrapalha. Não é ele que pede, não, o jogador gosta de jogar, ele quer ser titular. Não é ele que pede, não, quando ele está cansado, ele não pede para ficar de fora, não. O professor dá uma descansada em mim, né? Não cabe a ele mais, não? Não, o treinador pergunta, o médico, seja quem for, pergunta. O jogador decide. E normalmente eu nunca pedi para ficar fora de um jogo. Nunca pedi. Mas você acha que existe aquele jogador que não está 100% e que diz que está tudo bem para não perder a posição? Diz. Com certeza diz. Mesmo ele sempre que não está 100%, mas a melhor frase que eu escutei no futebol foi de Cláudio Adão. Certo. Cláudio Adão falou assim, Jarbas, eu quando jogava no Flamengo, eram 3 centravantes. Cláudio Adão, Luizinho Lemos e Nunes. Então, nessa época, principalmente, só 79. jogava um centroavante. Só jogava 79. Um centroavante. Aí, assim, quando eu era titular, eu podia estar com um tornozelo desse tamanho. Eu não dava brecha, porque eu era o titular. Quando o Luizinho estava na titularidade, nem ele não dava brecha. E Nunes também não. Então, era uma briga saudável de 3 grandes centroavantes que não queriam ficar de fora. E por que o cara é titular e daqui a pouco, eu tô sentindo uma dorzinha, vou ficar fora? Eu não acredito, nem imagino isso. Nessa não complexidade imagino isso, que existe hoje, de a gente estar aqui discutindo quem é o titular, se é Tite, se é Ruiz, se é Barleta, se é Zé Roberto. O titular dele é Ruiz, é esse time que jogou, o titular do... Mas ele já sinalizou que é esse Mas time. entenda, nessa complexidade que existe hoje dessa escalação, o cara tá nessa de Nunes, Luizinho e Claudio Adão, cara. O cara não dá brecha, não. O cara joga, o cara quer ir pro jogo, ele quer ir pro pau. O ponto que eu coloco só, assim, eu acho que são 2 jogos muito difíceis, né? Contra o Atlético e Fortaleza. Eu acho que se o Sport só ganha, o Atlético ficou muito difícil, mas se o Sport jogasse muito, vai ser uma carga muito grande pro Sport. Mas por que a gente começou essa história? Quem foi que começou essa história de poupar jogador domingo, quarta e domingo, né? Porque desde que o mundo é mundo, você joga domingo, quarta e domingo. Mas por que foi feito? Porque não foi Sosso. É uma pergunta. Não foi. Só uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Eram 72 horas, né? De um jogo pro outro. Isso. Não era isso? É. Aí baixaram para 66, não foi? Isso. Quem fez isso? É o CK. Não estudou. Quem fez essa dimensão? Quem tomou essa atitude de dizer, olha, o tempo útil, isso é um sindicato, tá? Isso é em prol da causa do atleta. É pro bem-estar do jogador. Isso não é fortuito. Foi feita uma pesquisa, foi feito um trabalho, acredito eu, a 30 mãos, de fisiologistas, preparadores físicos, médicos, pessoas, treinadores de futebol, para se chegar a uma conclusão de qual o tempo de recuperação correto para um atleta de futebol.
Chegou-se à conclusão de que é de 66 horas. Por que a gente então fica o tempo inteiro dizendo, não, vai, o contrato fulano e tal vai cansar? Tem que tirar, tem que pôr. Por que a gente criou isso? De onde veio isso? Por que aqui não se pode cumprir aquilo que foi feito no estudo de se jogar time titular? Veio da imprensa? Não, ciência Veio da exata. imprensa? Não sei. Não, veio do jogador e treinador. Não sei. Depende do treinador. Foi a imprensa que criou. Não, depende do treinador. Não foi a imprensa Não, que criou. a gente fica o Quer tempo dizer inteiro. que Vai poupar. O Sport vai e o Atlético, se no mesmo nível, o Atlético não joga 3 semanas. O Sport joga 6 jogos Não foi em 6 dias. Aí quando passa é em 3 cima semanas. disso que você está falando, que vem os estudos. São Pois é. a quantidade de Pois é. jogos. Você vai jogar 90 jogos durante o ano? E é quando- muito. Pois é, quem começou a reclamar desse Quem desgaste? joga Foi a imprensa. 60 tem Não, uma Marco. possibilidade de Foi quem repetir estava sentindo. escalações. É Jogadores e natural. treinadores. Ou não? Peraí. Mas não vamos misturar as coisas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se foi feito esse estudo e é defensável isso, inclusive tem um outro lado da história. Quando você passa. Foi Mazola que passou quantas semanas sem jogar? 3 semanas sem jogar? 2 semanas. 2 semanas sem jogar, né? Foram 2 semanas cheias sem jogo no meio. Pô, perdemos o ritmo de jogo. Aí fica aquela coisa: uma coisa é jogar, você acabou de dizer algo que é fantástico. E que o que você disse, que Cláudio Adão falou pra você, eu ouço de jogadores desde 1986, quando eu comecei a cobrir clube de futebol. Eu ouço o atleta dizer, eu quero jogar, eu não gosto de treinar. Eu gosto de jogar domingo, 4 domingo. Aí veio essa política, não tá certa, era diferente, o ritmo era maior, você corria 6 km, hoje você corre 10. Mas você corre 10 dentro de uma amplitude, de um trabalho que é feito para que você corra 10. Quando um assistente erra, eu disse, pô, perdoa ele, depois hoje eu não perdoo mais não, sabe por quê? Porque ele é trabalhado para aquilo. Ele é trabalhado para acertar aquilo ali. Se não tem competência, desista. Para um jogador, ele é trabalhado para jogar, para correr 10 km numa partida de futebol. Ele é programado para aquilo. Então, quando existe... Nem todo, né? A maioria, né? Assim, há uma teoria que você faz. Agora, você pode dizer assim. Você tem uma coisa que o Grafite fazia? Grafite tinha Certo. 36, aqui no Santa, eu não lembro bem a idade. Aí o Grafite dizia, Léo, era absolutamente normal, até 32, 33 anos, eu jogar domingo, quarta e domingo. Hoje, para mim, o normal é, eu jogo domingo, jogo quarta, jogo domingo. Aí, passo uma semana e jogo no outro domingo. Aí volta a jogar domingo, quarto, domingo, passo uma semana e jogo outro domingo. Ele tinha 36 anos, 37 anos. A gente falou do Fernandinho aqui. Sim. É natural que ele fale. Mas são jogadores específicos, não para um grupo. Pô. A gente está falando em poupar, em colocar um time misto, porque o Sport vai enfrentar o Atlético quarta e vai enfrentar o Fortaleza domingo. Mas diante de todo esse estudo que você falou aí, tu esquece que não é máquina, que é ser humano. Ser humano tem variáveis. Tem cara que aguenta mais. Roberto vai até 40, podendo jogar até 50. É um organismo. Se toda vez tu utilizar os melhores exemplos, tu vai acabar com todos os meios e baixos. Mas vocês estão falando de exemplos. Não existe essa máquina. Você que está falando das exceções. O cara que joga até 40 é uma exceção. Então, bem, fisicamente é uma exceção. Então, aí você vai pegar quem é que tem mais de 35 no esporte? Vamos lá. Aí esse é exceção. Esse aí merece você parar, pensar e topar. A variável não passa só pela idade, Léo, passa pelo físico também. Sim, Guga, mas você parte do princípio que são todos profissionais. E pela exigência. Mas não dá pra você exigir com uma máquina que a cada 66 todo mundo vai estar bem. Não. Pois é, exatamente. Inclusive, jogador que diz que tá bem, eu posso dizer que não vai. Exatamente. Porque se ele se lesionar e vai dizer, foi por minha conta, mas tu lascou meu time. Então eu vou segurar, porque eu quero segurar. E outra variável aí, É muito bom, cara, eu quero, então vai. Corroborando com o Guga, Eu quero perder a vaga. A exigência dos jogos, pô. Essas decisões com o Atlético Mineiro e Fortaleza vão ser muito pegadas. Por 2 times que não jogam há 2 semanas. Eu acho até que vale o sacrifício nesses dois, Marquinhos. Eu acho que vale. Pois, por isso na minha cabeça. Sacrifício. Por isso na São minha 2 jogos pesadíssimos, emocionalmente e fisicamente. Eu troco pesadíssimo por prazerosos. São 2 jogos que o atleta adora jogar, pô. O cara não quer ficar de fora de 2 partidas dessa, não. Eu acho ele quer, mas aí tá discutindo a capacidade de aguentar bem. Então, eu tô achando... Além do emocional. São 2 jogos Exatamente. desgastantes fisicamente e emocionalmente. Cara, assim, vamos lá. Então vamos abrir o leque. Eu sou treinador, vocês são jogadores. Eu chego pra vocês, pô. Ó, gente, Eu tem sou 2 camisa jogos. 10, então. Então tem 2 jogos. Tem 2 jogos. A pessoa fala até que tu joga direitinho. Eu tô doido pra ver tu jogar. Tô doido pra ver tu jogar. Brincadeira. Joga bem. Nunca viu, não? Não. Eu vou parar pra ver. Gustavo não quer jogar, Marcos. Canhotinho. Canhotinha, é? Paradinho, mas... Paradinho. Já, mas para de me defender já. Obrigado. Valeu pela defesa. Não, paradinho, mas habilidoso. Cara, eu chego... Deixa o Marquinhos me defender. Eu chego pro grupo. Quem são os cabeças pensantes do esporte? Lucas Lima, Romarinho, o Gustavo... Thierry. Quem mais? São os 4 líderes. 5 dentro de campo. Seu Felipe. Felipe. Não, vamos jogadores. Vamos lá, cheguei para esses 4 jogadores. Esquece, Felipe. Cheguei para esses 4 jogadores. Gente, ó, tem 2 jogos aí fantásticos. O que é que vocês pensam? Eu não vou escalar pelo que eles dizem, claro, Guga, porque você falando, o cara vai dizer que quer jogar. Mas eu jogo abertamente.
Conversa abertamente. Qual é o problema de conversar abertamente com o jogador nesse sentido? Porque é o prazer do atleta jogar essa partida. Eu acho que ele prefere jogar com o Ituano ou prefere jogar com o Atlético. Os bons preferem jogos grandes. É lógico. Claro, Vai jogo querer jogar com grande. Fortaleza. Domingo que vem não tem. vergonha, não. Ó, domingo que vem, só pra você ter uma dimensão da amplitude dessa partida, nós não temos jogo no Brasil. Nós vamos ter um amistoso no Maracanã, promovido pela Rede Globo, onde vai ter artista, Domingão do jogador. Hulk. O Hulk quadro pro Domingão do o Hulk. Hulk não é um quadro, não. É ao vivo, é um jogo. Mas ele vai meter no meio do programa vai pra ser meter um quadro. Vai do ser um negócio. jogo, vai acontecer. Mas o jogo é de 4 às 6. O jogo do esporte é às 6 horas. Quem quiser ver um jogo de futebol, vai ver Esporte Fortaleza domingo. Quem quer ficar de fora desse jogo? Ninguém. Esporte e Atlético, o jogo passou das 7 para as 8 da noite, porque a TV quer botar no horário nobre. Por que quer botar no horário nobre? Porque não tem jogo de Série A amanhã. Então vai estar todo. O cara quer ficar de fora. O Mas que, eu nem discordo, ferrando. o que eu discordo de você, desde que a gente começou, quando era da CBN, é isso. Você toda vez pergunta o jogador. Eu não quero perguntar só o jogador. Eu quero ouvir ele. Eu quero ouvir ele e quero ouvir a fisiologia também. fisiologia mas pra é todo importante. mundo. Pergunta se ele não quer quarto domingo que ele odeia treinar, mas eu quero que ele treine. E aí? Tá, mas eu não quero treinar, eu quero jogar. Se eu perguntar, se eu perguntar o jogador, quem manda é ele. Não é que Aí não. vai dizer, não, eu quero treinar, eu quero pagode. Todo dia pode dizer, não, eu não quero perguntar ao jogador. Não, Hugo, eu acho que tem que participar. Não O jogador, quero. eu não estou dizendo que ele que decide, não. Eu estou dizendo que ele tem que participar. Ele Eu tem que sei, ele é parte mas você- interessada. Mas você na bota história. como voz única. Olha, Pergunta se ele não não, quer. não. Eu sei que ele quer, Não, mas não, eu mas- acho que ele tem que treinar Agora, lá. não é voz agora única, você tem que botou, escalar 6 você mãos, eu botou tô uma falando. situação que isso acontece e acontece diariamente em vários jogos. O jogador, ele diz se quer jogar ou não. O que é titular. Desde que ele seja o titular do treinador. Que o não seja treinador pra forçar tenha a barra pra confiança, minha posição. né? Assim, o treinador chega, você tá bem. Já aconteceu isso comigo. Vai ser, eu tô bem, eu quero jogar. Se você não me colocar para jogar, o responsável é você. Perfeito. Eu Às vezes o cara tô falando na frente, na cara do treinador. Perfeito. Mas porque tu era craque. É o jogo. Não era ruim, não. o cara, tu tá bem, o cara Não, todo só. não, Mas eu esse tá. o cara nem pergunta. Tu não tá. Mas o cara que Mas não é ruim, tem- o cara que é ruim, tem não jogo, pergunta, não. faz Ele não tá, não. Tem jogo. Eu tô sentindo que você não tá tão bem. Tem jogo, Lucas. Tem jogo que você tem que tomar frente Não, da verdade. situação. São E eu tô ocasiões, falando no ocasiões jogo também, tá. que você já fez entrevista nesse jogo, várias pessoas falam que foi o melhor jogo que eu fiz aqui, que eu não era para jogar realmente, não. Eu tava Do pé quebrado do Zé Eduardo. de Zé Eduardo. Eu falei assim, Lori Sandri me chamou, falou assim, você passou a noite todinha tossindo, que eu estava muito gripado e fiquei um pouco febril. Aí eu falei assim, e eu tô vendo que você não dá para jogar não, Eu falei assim, se você não me colocar A para culpa é jogar. sua. Não, eu falei, eu sou o titular do seu time. Ele falou assim, Aí eu falei assim, se você não colocar para jogar, você vai e diga, porque eu quero jogar. Se eu sou você tem confiança em mim? Tenho. Eu tenho condições de jogar e eu quero jogar. Era um jogo importante, era um dos primeiros jogos depois do Tri-Super Campeonato, o Arruda lotado, e fiz um grande jogo. Eu simplesmente Fez o gol do Fantástico. Fui o melhor de todas as rádios e televisões que estavam presentes, me deram a premiação. Eu saí carregado e Eu tenho ajudado certeza por que outras todos pessoas. estão dizendo lá no esporte, eu quero jogar quarta. E domingo também. E domingo, quarta, domingo. E eu botaria mesmo nesse caso. Só que às vezes eu tomaria a dianteira e disse, eu vou te poupar, vou te segurar. Mesmo tu querendo jogar. Mas Mas o é jogo decisão do decidido. treinador, Mas- aí vem da decisão mas do eu sou treinador. papo pra Mas, isso. mas ainda, mas e ele fala isso, né? Decisão Ele do fala, que treinador. ele fala assim, quem escala sou eu, né? Ele já isso, começa dizendo isso, isso. Só que quem escala ele, o que eu estou discutindo, Guga, é exatamente o contrário do que você está achando que eu estou discutindo. Eu não estou discutindo a vontade do jogador somente. Eu estou discutindo a vontade de todos. Então, se o atleta diz que está ok, mesmo o atleta dizendo que está ok ou que não está ok, eu vou conversar com a fisiologia. Eu vou conversar com... Porque não é um jogo para ser escalado pelo treinador. Não é a parte técnica. Ele não está discutindo a parte tática. A não ser que ele queira uma marcação especial sobre o Atlético, aí ele queira colocar 3 volantes e um... Sim. Aí é outra coisa. Modifica. Mas se a questão que a gente está discutindo desde o começo do programa é a parte física, aí eu vou começar com a fisiologia. E são dois jogos, como eu repito aqui, que tendem a exigir mais. 2 jogos decisivos. Tanto O mental. Léo já dá um como- beliscão que como tu tá falando. fisicamente, Eu falei sacrifício, você tende a exigir mais, vai não sei o que. Os caras adoram esse sacrifício. É um jogo de mais intensidade. Eu sei, Marco, mas é como vocês falam, como se o cara tivesse ido pra masmorra. pra E o forca, cara né? quer ir, pô. O cara quer jogar, o cara tá morrendo de vontade, de tesão pra jogar uma partida de Mas futebol. vai sair Ó, melhor você extenuado. descansar. Veja, você que adora- Sai extenuado, eu boto, faço como é crioterapia, faço gelo, Você massagem que, e vou adora, pro jogo de você novo. que adora tênis, um jogo de 5 sets, Sim. o cara não sai moído por E dentro. joga 48 horas depois. Mas, Descansa, e às recupera vezes e joga. perde porque tá desgastado.
É difícil isso Se bem que o acontecer. esporte de um é individual diferente de equipe. Olha, né? você Isso ficar acontecer. fora de um time, o cara que é titular, só se ele tiver realmente com uma lesão. Senão não é para ficar fora, não.